Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Este programa destina-se ao estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre da Escola Dominical, primeiro trimestre do ano 2020, e já gravamos e já estudamos a lição de número 1, e esta lição, neste trimestre, fala sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Então, é sobre a cristologia ao longo desses 3 meses. E hoje, na lição de número 1, vamos estudar uma lição que tem como título A Humanidade de Jesus Cristo e a Sua Deidade. O texto do dia se encontra em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que afirma assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A síntese declara: pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e despótica. Muito bem, meus irmãos, o programa EBD Jovem estará apenas começando. Convidamos você a continuar conosco. Muito bem, meus irmãos, hoje nesta lição vamos estudar sobre a natureza de Jesus Cristo. E sempre desde o início da história da igreja, desde os primeiros anos da igreja aqui na Terra, surgiram algumas dúvidas e algumas dificuldades de compreensão a respeito de Jesus. Será que Jesus é apenas homem e não é divino? Será que Jesus é apenas divino, mas também não é humano? Como pode ser homem e Deus ao mesmo tempo? Então, são perguntas, são questionamentos que sempre existiram ao longo da história da igreja, e esse assunto é o assunto que nós vamos estudar nesta lição. É importante a gente entender que a Bíblia, durante todo o Novo Testamento, sempre declara que Jesus é homem e que também Jesus é Deus. Ele tanto é homem como ele também é Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ou, como alguns dizem, 100% homem, 100% Deus. Ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, ao mesmo tempo também é filho do homem. E essa expressão, filho do homem, denota a natureza humana de Cristo. Significa que Jesus tem a natureza humana, ele é um ser humano. E quando fala que Jesus é filho de Deus, significa que Jesus tem a natureza divina. Essa expressão filho de, no contexto bíblico, quando se aplica a Jesus, filho do homem, filho de Deus, é para se referir à natureza de Cristo, Filho do homem, natureza humana; filho de Deus, natureza divina. Então, no tópico 1 da nossa lição, diz que Jesus é muito mais que um super-homem, ele é um humano de verdade. O comentarista chama atenção para a necessidade de superarmos a dicotomia homem-Deus em Jesus de Nazaré. Então, essa, como dizem os teólogos, união hipostática entre as duas naturezas de Cristo, então isso, de certa forma, é um mistério. Nem tudo foi revelado claramente na palavra de Deus. A gente sabe que no Novo Testamento Jesus é tratado tanto como homem quanto como Deus. Porém, aquela pergunta: como pode ser assim? Como é que pode acontecer? Como é que funciona isso? Então, o funcionamento, como pode ser, isso está ainda no campo do mistério, não foi ainda completamente revelado. Então, a gente precisa entender que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele se fez carne.
E alguns estudiosos, defendem que Jesus não quando ele se encarnou, alguns pensam que Jesus apenas ocupou um tabernáculo carnal, de carne e osso, um corpo, e ele não assumiu de fato a natureza humana. Então há essas dificuldades, Mas aqui ele diz aqui que não se pode pensar na natureza de Jesus como sendo duas essências, uma humana e outra divina. Afinal de contas, quando se fala de natureza, essência e substância, discute-se sobre algo uno, indivisível, fundamental. Então, a gente tem na química um exemplo de mistura homogênea e uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é quando duas substâncias se misturam e formam uma terceira diferente das duas anteriores. Por exemplo, se eu pegar aqui café, que é preto, e leite, que é branco, se a gente misturar o café e o leite, forma uma terceira substância, que é café com leite, que você não pode mais separar e você não consegue identificar o café separadamente ou o leite separadamente quando mistura. Já uma mistura heterogênea, quando alguns chamam de suspensão, é quando você tem duas substâncias de naturezas diferentes, mas elas estão intimamente misturadas, elas estão naquela mistura, só que não há uma mudança na natureza. A natureza de cada uma delas está intimamente misturada com outra, mas sem fundir as duas substâncias para formar uma terceira. Então, no caso de Jesus, as naturezas humana e divina, elas coexistem em Cristo, mas elas não estão misturadas como uma mistura homogênea, a ponto de Jesus deixar de ser Deus, e a ponto de ser uma outra coisa. Então, a gente precisa entender esses aspectos que não são fáceis. Na verdade, a Bíblia não entra em tanto detalhe assim, diz aqui o nosso comentarista: em Jesus manifesta-se a essência humano-divina e a divina-humana. No Salvador, a humanidade e a divindade são impossíveis de serem isoladas. Antes, encontram-se umas numa condição única e sem correlação na história do universo. Assim, não temos duas naturezas em Cristo, e sim uma essência que se constitui plenamente divina humana e humana divina. Então, eu sei que não é fácil, às vezes, a gente entender como pode ser isso, Mas, assim, esses detalhes a gente precisa entender que vamos compreender plenamente apenas quando chegar no céu, porque apenas em parte conhecemos. O fato o que é essencial para nós é a gente entender que Jesus é 100% homem, 100% Deus, plenamente humano, plenamente divino. Em Jesus, o Cristo mostrou-se ao mundo. Em Jesus, a concepção de Deus para os judeus ganha nome, rosto e endereço. Ele é Jesus de Nazaré, morador da pequena cidade de Cafarnaum. Jesus explicou lá em João, no capítulo 14, falando que depois que ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, quem quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Jesus é a revelação mais exata do ser de Deus e da pessoa de Deus. Então Jesus, ele não era um Deus mascarado de humano, ele era a revelação da plenitude de Deus acessível à humanidade. Paulo disse em Colossenses 2:9, e é o texto do dia aqui da nossa lição: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é 100% homem, 100% Deus. Amém?
Então vamos fazer o nosso primeiro intervalo de hoje e rapidinho a gente volta para continuar o segundo bloco da nossa lição, do nosso programa. Continue conosco. Caros irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a respeito de Jesus, que era plenamente humano, plenamente divino. Estamos estudando a respeito da humanidade de Jesus e a respeito da sua deidade ou divindade. Essa palavra deidade também pode ser sinônimo de divindade. Então, aqui é mostrar que Jesus tanto era filho do homem como também filho de Deus. E nós não podemos, irmãos, enfatizar apenas uma das naturezas de Cristo em detrimento da outra. Nós não podemos apenas achar que ele era Deus, desprezando a sua humanidade, e nem também achar que ele era só homem e não era Deus também. Então, os atributos de Deus, eles coexistem em harmonia. Nós não podemos superenfatizar um em detrimento de outro. Então, diz aqui o texto bíblico de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então ele, como diz aqui, que as pessoas, os seres humanos, são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana. Então ele teve um corpo humano, normal, biológico, como os demais. Versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Hebreus diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então Jesus participou da experiência humana para poder se identificar cada vez mais com Deus. Jesus, como Deus, ele tanto é transcendente como imanente. Como Filho de Deus, ele é transcendente, é bem distante e superior aos seres humanos. Mas também, como Filho do homem, ele é imanente, tão próximo e que se identifica conosco. Então, o Novo Testamento fala que Jesus, ele tinha aspecto humano, aparência humana, ele tinha um corpo humano normal, como qualquer um de nós. Ele nasceu, ele cresceu, desenvolveu-se em sabedoria, em graça. Então, desenvolvimento físico, psicológico, espiritual, teve fome, sentiu sede, cansaço, sentiu emoções alegres e tristes e assim por diante, e morreu. Então Jesus participou de todas as fases de desenvolvimento de uma pessoa humana. O tópico 2 da nossa lição enfatiza sobre a questão de Jesus como filho de Deus. Ele também, ele é Deus. Diz o próprio início do livro de João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus não era um homem qualquer, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e por isso ele é digno de adoração. Quando as pessoas adoraram a Cristo, em algumas situações que pessoas chegaram até Jesus e se prostraram aos pés de Jesus adorando, Jesus nunca repreendeu essa atitude. E Jesus nunca repreendeu por quê? Porque Jesus era Deus. A Bíblia diz: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Como Jesus recebeu a adoração é uma das provas e evidências de que Ele era Deus, e ele jamais repreendeu isso. Em outras ocasiões, ele também perdoou pecados. Então, só quem pode perdoar pecados, só quem pode receber adoração, quem é Deus. Então, Jesus, ele não é um simples profeta, ser humano iluminado, mas ele é como Deus é. Em Cristo nós temos a oportunidade de conhecer e entender exatamente como Deus é. No versículo 15 do nosso texto bíblico aqui, Colossenses 1 e 15, a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus
invisível. Então Jesus, ele veio revelar o Pai para nós. Jesus é a melhor e mais exata revelação de Deus para nós. Por isso que Jesus disse a Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Como você diz, mostra-me o Pai. Então, em Cristo Jesus, Deus pode ser visto, abraçado e alegremente amado. Todo distanciamento foi quebrado. Deus anda com os homens e revela a sua glória, não através de raios e trovões, e sim de sorrisos e abraços. Então, em Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai. No tópico 2.3 da nossa lição, enfatiza o fato de que, embora Jesus sendo Deus, ele se tornou homem, humilde. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a encarnação de Cristo não tirou a divindade de Jesus. Deus não pode deixar de ser Deus, é impossível Deus deixar de ser Deus. Deus, ele é Deus por sua própria natureza. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não têm o poder de deixar de ser Deus. Então isso é importante. Todos os atributos de Deus, eles coexistem harmoniosamente. Então Deus não tem o poder de deixar de ser Deus, mas ele tem o poder de se fazer homem, de se fazer carne e habitar entre nós, e foi o que foi feito na pessoa de Jesus, uma das pessoas da Trindade, em comum acordo com o Pai e o Espírito Santo, os três em comum acordo. Então resolveu que uma delas, no caso Jesus, assumisse a natureza humana. Então, em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, fala da kenosis de Jesus, ou o seu esvaziamento, ou o seu despojamento. Então é importante que a gente entenda isso, que quando Jesus se encarnou, ele não perdeu os seus atributos. Ele não perdeu a sua onipotência, a sua onisciência, a sua soberania, a sua eternidade. Ele continuou sendo Deus, ele não perdeu a sua divindade. Porém, ele não a usou, ele não usufruiu dos seus atributos divinos. Então Jesus, na sua humildade, diz aqui o texto no capítulo 2, no versículo 6 de Filipenses, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Daí o grande exemplo de humildade de Jesus, porque ele sendo Deus, ele não se apegou a essa condição, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Esse esvaziamento significa que Jesus deixou de usar os seus atributos divinos quando estava aqui na terra. Ele preferiu viver como homem e dar exemplo de crente como homem. Inclusive, todos aqueles milagres que Jesus fez, foi tudo no poder do Espírito Santo. Ele só atuou como Deus na hora de perdoar pecados e de ser adorado. Então, meus irmãos, Jesus tanto era homem quanto era Deus, e ele é o nosso maior exemplo de crente. Muito bem, chegamos assim ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais uma pausa rapidinho e a gente retorna para o terceiro e último tópico da nossa lição. Continue conosco e nos aguarde. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, como também o terceiro tópico da lição, um Cristo que conhece as nossas dores. Então, como Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, ele participou da natureza humana, dessa condição humana, mas sem pecado. Jesus, ele não é descendente de Adão, ele foi gerado pelo Espírito Santo. O milagre da encarnação de Cristo se deu ali no ventre de Maria, fazendo com que Deus se encarnasse, se tornasse um ser humano e um ser humano sem pecado, semelhante a Adão quando foi criado. Adão, quando foi criado, ele foi criado um ser humano sem pecado.
Porém, Adão pecou e todos os descendentes de Adão, que somos todos nós, somos pecadores por natureza. Mas Jesus, ele não tinha essa natureza humana carnal pecaminosa, porque ele não era descendente de Adão, né? Então ele foi criado em verdadeira justiça e santidade. E o propósito da encarnação de Cristo, de Deus se fazer homem e viver entre nós, foi para se identificar também com a nossa natureza, os nossos problemas. O tipo de compreensão que o Salvador tem sobre as nossas dores não é apenas algo em tese, superficial, presumível, mas sim algo real, vivencial e histórico. O capítulo 53 do livro de Isaías disse que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, né? Foi um homem que participou de toda a condição humana, mas sem pecado. Até mesmo a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então ele sofreu como um de nós por nos amar. Então ele abdicou de utilizar os seus atributos, as suas prerrogativas de Deus para poder viver como homem. Então é o maior exemplo de humildade, de abnegação, de despojamento, de entrega, de renúncia, foi o exemplo de Jesus. E ele fez isso para se identificar conosco. É muito comum, às vezes, as pessoas chegarem para outra e dizer: fulano, eu sinto muito por isso que você está passando. Eu sinto muito por isso. É claro que, por mais que alguém seja misericordioso ou misericordiosa, ninguém vai sentir tanto quanto aquela pessoa que está passando aquele problema. Mas Jesus, ele é o nosso maior exemplo de misericórdia. Quando Jesus diz sinto muito, é porque ele participou da nossa condição humana. Então, ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe das suas provações. Jesus também foi ser humano, Jesus também foi provado, Jesus também participou dessa condição, e a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. O tópico 3.2 da nossa lição diz que Jesus intercede por nós. O Senhor Jesus está eternamente comprometido em interceder por nossas vidas. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, fala muito sobre esse tema do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio de Arão, né? Porque é de uma ordem superior. Então diz o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 25, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O sacerdote é aquela pessoa que faz a ponte, é o elo de ligação entre o pecador e Deus, entre o homem e Deus. Então Jesus, ele não somente foi o nosso sacrifício, o nosso cordeiro pascal, mas também Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que nos leva até Deus. Só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está a interceder por nós à direita de Deus. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, a Bíblia diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, esta é a confiança que temos em Cristo. Ele é um Deus imanente que se aproxima de nós, intercede por nós, e a Bíblia diz que ele vive sempre a interceder pelos crentes. Tópico 3.2, ele está atento a todas as nossas dores. Jesus,
Ele leva a sério as nossas dores, os nossos sofrimentos. Jesus não é uma pessoa insensível. O Novo Testamento revela essa sensibilidade de Jesus. Aqui, por exemplo, em Mateus 9:36, o escritor descreve a seguinte situação em relação a Jesus. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, teve misericórdia. Então Jesus, ele está atento às nossas dores, pois assim como as multidões daquela época, nós continuamos carentes da graça e misericórdia divinas. Diferente de muitas pessoas à nossa volta, Jesus sabe de nossas limitações, respeita nossos sentimentos e está comprometido com a tarefa de nos ajudar a construir um mundo melhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma provação, se você está passando por alguma luta, inclusive por alguma tentação, saiba de uma coisa, o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, é bastante confortante para nós, dizendo assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Então esta é a confiança que temos nele. Jesus, como Filho de Deus e como Filho do homem, Ele entende toda a nossa situação e Ele se identifica conosco. Deus, ao mesmo tempo que é transcendente, Filho de Deus, Ele também é imanente, Filho do homem. E Ele se fez carne e habitou entre nós para poder nos socorrer, para nos dar confiança, Para Deus entender bem a nossa natureza, não precisava Ele se fazer carne, mas Ele fez questão de se fazer homem e habitar entre nós para que a gente pudesse ter cada vez mais confiança e certeza que Ele se identifica conosco. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma lição do programa EBD Jovem e Deus abençoe você. Este programa não substitui o seu estudo na sua classe da Escola Bíblica Dominical, lá na sua igreja, na sua congregação. Adquira a sua revista, se matricule e vamos frequentar assiduamente a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.